Olá, irmãos. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje meditaremos sobre a importância de conhecermos melhor as Sagradas Escrituras, a importância de termos um conhecimento mais aprofundado na Palavra de Deus. Essa semana é conhecida como a Semana Santa ou a Paixão de Cristo. Foi a mesma época que o povo saiu, foram libertos do Egito, e então deu início ali a primeira Páscoa. Foi o mesmo dia então em que Cristo foi morto na cruz do Calvário e ele ressuscitou então no domingo pela manhã. E hoje meditaremos sobre a importância de termos um conhecimento melhor nas Sagradas Escrituras, tendo em foco a sua ressurreição. A ressurreição de Cristo é o triunfo do Evangelho, pois aquele que nos garante vida eterna ressuscitou, nos dando assim uma viva esperança mediante a fé. Essa viva esperança, essa é uma expressão do apóstolo Pedro. Ele disse lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 em diante, que Cristo então ele nos regenerou, ele nos deu uma viva esperança. Não é uma esperança morta, é uma esperança viva, e ela é mediante a ressurreição de Cristo, é pela fé em Cristo. E ainda Pedro dizendo que essa ressurreição também nos trouxe uma alegria, chamada de alegria indizível. Essa alegria que temos em Cristo, esse prazer, ele deve ser permanente, porque é mediante a fé, é mediante a sua morte e a sua ressurreição. Pois aquele que diz, eu lhes dou a vida eterna, ele pode garantir, porque ele então ressuscitou, vencendo assim então a morte. Porém, essa alegria que temos em Cristo, esse prazer, por algum momento da vida cristã, ele pode ser ofuscado. Sim, a história que nós vamos ver hoje fala exatamente sobre isso, de discípulos então que tinham aquele prazer em Cristo, aquela alegria, e por algum momento, por alguma razão da qual nós veremos, essa alegria dele foi ofuscada. Para essa história, para essa lição, nós iremos lá para o Evangelho de Lucas e vamos ver o prazer de andar com Cristo. Há um tempo atrás eu trouxe essa lição na igreja, se não me falha a memória, uns 2 anos atrás, mas eu vim mais uma vez para o texto e examinando, olhando, colocando o coração ali no texto, eu pude tirar mais algumas lições ali e poder trazer aqui para a amada igreja, para os irmãos e para os amigos nossos. Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35. Eu não vou ler todo o texto agora, nesse momento, nós vamos ler versículos quando necessário. Porém, eu quero que você esteja com sua Bíblia em mãos, para que você coloque os seus olhos no versículo, para que venhamos ter então uma melhor, venhamos absorver melhor assim a lição. Até porque nós meditaremos sobre a importância de conhecermos melhor a palavra de Deus. E para conhecermos ela melhor, é preciso ler, entender e aplicá-la em nossas vidas. Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35. De primeira mão, lhe dizendo que Lucas é o único dos 4 evangelhos que então vem fazer essa narração. Nós não temos em Mateus essa narração, essa história que nós vamos ver aqui. Nós não temos em Marcos, nem temos em João. Somente Lucas fez essa narração. Ele achou muito importante, após a ressurreição de Cristo, fazer esse registro aqui, esse acontecimento. Fala então de 2 discípulos que iam caminhando a uma aldeia chamada Emaús, e o Senhor Jesus aparece então e começa a conversar com eles. Vamos fazer as observações do texto e vamos então tirar as lições para a nossa vida e vamos ver a importância então de conhecermos melhor a palavra de Deus, para que venhamos ter uma alegria, não quero dizer mais completa, mas uma alegria mais estável diante de Deus.
o contexto ali de Lucas 24, versículo 13 a 35. Qual é o contexto? Jesus já havia ressuscitado. Ele já havia aparecido às mulheres, as mulheres que tinham visitado o túmulo. O Senhor Jesus, tendo ressuscitado, apareceu a essas mulheres, também apareceu aos seus discípulos. Os dois deles do versículo 13. O versículo 13 eu vou ler, esteja com sua Bíblia em mãos. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminhos para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Os dois deles aqui não faziam parte dos 11. Até é citado o nome de um deles no versículo 18, que é Cleopas, certo? Então, esses dois dos discípulos não faziam parte dos 11 dos quais Jesus havia chamado e andava mais próximo dele. Lembrando a você que Jesus teve muitos outros discípulos, dos quais não foram mencionados os nomes, além dos 12, que depois veio a ser 11, porque Judas tirou a sua própria vida. E esses dois deles iam caminhando, a caminho de Emaús, 60 estádios. A aldeia Emaús, aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém, equivalente a 60 estádios. É bem distante. Para ir caminhando, se fosse de carro ou de moto, seria bem rapidinho, mas naquela época não tinha esses recursos. E ir caminhando ou de animal é bem cansativo. Não diz o texto qual a razão que eles estavam indo a Emaús, se eles moravam lá ou se eles tinham algum negócio lá em Emaús, mas quer dizer, nos dá a entender que eles moravam lá. E por alguma razão eles estavam em Jerusalém, ou melhor, a razão seria esses eventos finais que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Versículo 14 diz que eles iam conversando sobre todas as coisas. Exatamente o que aconteceu lá em Jerusalém, os detalhes então de como Cristo levou a cruz, como ele foi humilhado, como então os discípulos os abandonaram, fugiram com medo daquela circunstância. Eles iam conversando sobre todas as coisas sucedidas, sobre os detalhes, sobre as miudezas então desses assuntos que percorreu ali por toda aquela região. E o Senhor Jesus foi crucificado. Eles não esperavam então que Jesus morresse. Até Pedro mesmo não esperava, porque ele disse, em algum momento ele chegou a dizer, Jesus dizendo que ia ser crucificado, o Filho do Homem ia ser entregue na mão dos pecadores, e Pedro dizendo, Senhor, não diga isso. Então, quando Cristo então morre na cruz, a esperança dele parece que foi embora dos discípulos e dos que o seguiam. Mas ele mesmo havia dito que ele ressuscitaria. Mas eles precisavam ver, contemplar para eles então crerem nesse fato. E eles iam conversando sobre todas estas coisas. O versículo 15, eu trouxe abreviado aqui, o próprio Jesus aproximou, iam com eles. Epa, temos um detalhe aqui. Jesus aproximou-se e iam também andando com eles. Os olhos deles estavam impedidos de o reconhecerem, conforme o versículo 16, que diz exatamente assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecerem. Eles não estavam com Jesus, mas não estavam desfrutando da presença dele. Assim pode acontecer com muitos também. Estão próximos a Jesus, mas não o reconhecem, não podem desfrutar, não podem ter o prazer, essa alegria em Cristo. Por quê? Por que não o reconheceram? Essa é a pergunta. Por que não o reconheceram? Tinha alguma coisa ofuscando a fé desses discípulos. O que era? Então, por que eles não o reconheceram? É importante aqui saber o seguinte: existe uma seita, uma religião
que diz então que Jesus ressuscitou, mas foi em outro corpo. Então alguns vão olhar para esse texto e vão dizer que Jesus havia ressuscitado em outro corpo e não no corpo dele mesmo. Isso não é verdade. Isso é uma grande heresia, pois lembra de Tomé? Quando o Senhor Jesus apareceu a Tomé e ele dizendo, eu não acredito. Então o Senhor lhe estende as mãos e mostra então a marca dos cravos em suas mãos e também toca aqui no meu lado, porque foi o lugar onde foi penetrada a lança do soldado. E Tomé então creu quando viu a marca nas mãos e também a perfuração no lado dele. Com certeza estava cicatrizado, mas isso é importante. Jesus ressuscitou no seu próprio corpo. Eles não estavam reconhecendo por alguma razão. É possível que Jesus estivesse, então, com um manto em sua cabeça, ou um véu. Isso é possível. Mas a razão deles não conhecerem foi muito maior. Eles estavam caminhando, talvez nem olhassem nos olhos desse homem, desse estranho que apareceu e começou a caminhar com eles. E eles seguiam o caminho, iam conversando sobre todas as coisas sucedidas, e Jesus também iam com eles, mas o versículo 16 diz que os olhos deles estavam impedidos de o reconhecerem. Bem, a alegria de andar com Cristo, ela pode ser impedida. Essa alegria, ela pode ser ofuscada. Em algum momento da fé cristã, talvez você tenha 15 anos de crente em Cristo, ou 2 anos, ou 10, ou 30 anos, ou mais. Mas por algum momento eu tenho certeza, nem sempre a sua alegria foi a mesma. Nem sempre a alegria em Cristo era para ser constante, fervorosa, mas às vezes ela é ofuscada, essa alegria em Cristo. Ela pode ser impedida por alguma razão. E qual razão? Sim, é possível ela ser impedida ou ser ofuscada por breve tempo. Quais as barreiras que impedem o termos prazer, alegria em Cristo? Quais as barreiras, os empecilhos que impedem de termos prazer, alegria em Cristo? Primeiramente, as preocupações. As preocupações é uma das barreiras que impede de termos alegria, prazer em Cristo. Olhando então para o versículo 17, eu vou ler, que diz assim: Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? Olha só, que é isso que vos preocupas? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Note primeiramente, Jesus perguntou a eles, que é isso que vos preocupa? A razão, então, que eles não estavam reconhecendo é porque eles estavam impedidos. A preocupação, então, era tamanha que eles não conseguiam desfrutar da presença de Cristo ali e nem, então, o reconheceram. Preocupação é a combinação de duas palavras, no grego, merizo, que significa dividir, e nous, que significa mente. Resumindo, mente dividida. Preocupação. A própria palavra, no português, pré, significa antes, e ocupação. A mente ocupada com alguma coisa. Mente dividida é preocupação. E quando ficamos preocupados, nós ficamos impedidos de muitas coisas. Parece que a nossa fé, não que ela diminui em si, mas ela não consegue agir. Ela não consegue espelhar. Somos impedidos de muitas habilidades e dons por causa das preocupações. As nossas habilidades ficam inibidas por causa da nossa mente dividida, com a mente, então, no futuro. Então, preocupação é sinônimo de ansiedade. E esses dois discípulos estavam
tamanhamente preocupados com as ocorrências dos últimos dias? É sinônimo de ansiedade, medo, viver o que não existe. Preocupação é isso, é ocupar sua mente com algo que ainda nem aconteceu, com algo que ainda esteja no futuro. É sinônimo de medo, é viver aquilo que não existe. A preocupação, ela é exposta no rosto. Veja que Jesus olhou para eles, ou melhor, Jesus perguntou a eles: que é isso que vos preocupa? Significa dizer que Jesus, olhando o tom da conversa, ele então pôde perceber a preocupação estampada no rosto desses homens e nas suas palavras também. Quando estamos preocupados, o nosso semblante muda, o nosso olhar muda, o nosso sorriso também, os traços do nosso rosto, eles vão cair, eles vão decair. Foi isso que aconteceu então com Caim, quando matou seu irmão Abel, quando o Senhor Jesus, chegando, disse: por que descaiu-lhe então o seu semblante? Ou melhor dizendo, ele não tinha matado seu irmão ainda quando o Senhor disse isso, porque descaiu-lhe o seu semblante. Então veja que o nosso semblante, ele expressa o que tem em nosso coração. Quando estamos preocupados, é refletido em nosso olhar, em nosso rosto e também em nossas palavras. Parece que o que está aqui começa a sair por nossa boca. Então veja que a preocupação é uma das barreiras que impede de termos alegria em Cristo. A preocupação, ela tira o foco de honrar a Deus. Não conseguimos enxergar a direção correta. Não conseguimos enxergar por onde andarmos, o caminho que Deus deseja, o caminho melhor. Não conseguimos enxergar porque estamos preocupados. Ela pode ser também, a preocupação pode ser benévola ou não. O que significa isso? Em 1 Coríntios 11, 28, Paulo vem a dizer então que pesava sobre ele a preocupação com todas as igrejas. Nós temos a preocupação que, a certo nível, ela não é pecado. É a preocupação acoplada à responsabilidade. O pai de família, ele tem a responsabilidade do sustento da família e ele deve preocupar-se com isso. Porém, essa preocupação, ela deve ter o limite. A preocupação que nos tira do centro, então, da responsabilidade e passamos, então, para o outro lado. Essa preocupação, ela não é benévola. Então, tem a preocupação benévola e tem a preocupação fora do controle, que essa Deus não se agrada. É essa preocupação que esses discípulos estavam tendo, perdendo o foco, então, da vida cristã. Lucas 21 e 34 vem a falar sobre as preocupações deste mundo. As preocupações deste mundo, elas nos tiram a direção de caminharmos com alegria em Cristo. Eu não vou ler, mas depois você pode abrir essas passagens. Lucas 10 e 41 fala sobre porque andas inquietas e te preocupas. Ali o contexto é Marta e Maria, onde uma estava muito preocupada em os afazeres de casa e Maria assentada ouvindo a palavra de Deus e o Senhor olhando aquela inquietação, disse: Marta, Marta, porque andas inquietas e te preocupas com tantas coisas? O mais importante, sua irmã escolheu e está aqui desfrutando da minha presença. Podemos desfrutar da presença de Cristo, mas às vezes estamos preocupados com as coisas desta vida, inquietos com as coisas desta vida. Também em 1 Pedro 5, versículos 6 e 7, ele diz: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, lançando sobre ele toda a nossa preocupação.
tirando de nós esse peso e colocando sobre ele essa nossa ansiedade. Ele conhece tudo, Jesus? Você acredita que ele conhece tudo? A resposta é sim. Mas olha aqui o texto. Eu não estou duvidando, ele conhece sim. Versículo 19, olha como é interessante. Diz assim, eles perguntaram quais? Jesus, ele lhes perguntou quais. Estavam conversando sobre as coisas sucedidas, as ocorrências, e eles se admiraram. Você não está preocupado? Você não está triste? E as coisas que andam acontecendo em Jerusalém, as últimas ocorrências que aconteceram, você não sabe disso? E Jesus lhe perguntou, quais? Jesus sabia, muito bem, pois foi com ele próprio. Mas ele queria então, como diz o ditado popular, puxar a conversa, para chegar então com um propósito maior e dar a lição principal a esses discípulos. Quais? Será que você anda preocupado ou preocupada? Como está o seu prazer de andar com Cristo? Será que a sua alegria de andar com Cristo, o prazer, o contentamento, será que também não está sendo ofuscado pelas preocupações desta vida, pelas inquietações, pelo medo ou pela ansiedade? É hora de lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade para que venhamos a desfrutar e termos uma alegria mais estável em Cristo. Eles andavam preocupados, mas não somente preocupados. Eu vou voltar a ler o versículo 17, que diz, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Eles não estavam somente preocupados, eles estavam também entristecidos. E diz até que eles pararam. Foi algo que impactou eles. O Senhor perguntou, por que vocês andam preocupados? E eles pararam aquela caminhada. Não sabemos se há 2 quilômetros, ou 3, ou 6, ou já se aproximando da aldeia de Emaús, mas eles pararam entristecidos e começaram a relatar então a Cristo. Além das preocupações, outra barreira que impede de termos alegria em Cristo, prazer nele, contentamento, além das preocupações, são as tristezas. A tristeza pode ser o resultado da preocupação. Sim, a tristeza, ela é uma emoção. Um exemplo, Marcos 14:34, vem a falar do próprio Senhor Jesus Cristo, que ele ficou triste, profundamente triste, e porque ele sabia que ele iria para a cruz, humanamente falando, ficou triste. A tristeza, ela é uma emoção. Ela não é pecado em si. Ela pode tornar-se pecado. Nesse caso aqui, eles já não estavam agradando a Deus porque eles estavam ensopados de tristeza, de preocupação. Eles estavam submergidos na preocupação e na tristeza. Nesse caso aqui, eles não estavam honrando a Deus. Ela pode nos abater de tal forma, é verdade. Possa ser que você tenha muitos anos de fé em Cristo. A tristeza, ela pode nos abraçar e nós podemos abraçar ela também em algum momento da vida cristã. Como isso é difícil. Já aconteceu comigo, eu creio que já tem acontecido com você. Nós devemos lutar para que não venhamos a abraçar a tristeza, mas venhamos a colocar ela no lugar dela, para que então venhamos ter alegria, satisfação em Cristo. Ela nos leva a perder também a direção. Não estamos isentos, ninguém está isento das preocupações desta vida e das tristezas que estão aí sendo oferecidas de bandeja em nossos dias. O que fazer? No último estudo, eu falei sobre o profeta Jeremias, lá no livro de Lamentações, que ele, diante de uma angústia, de uma aflição tamanha,
Ele disse em Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Diante das preocupações, nós devemos trazer à nossa memória o que nos pode dar esperança. E no caso lá, ele relatou o que seria: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. E é sobre essa misericórdia que nós devemos trazer à nossa memória. Eles estavam entristecidos, consumidos por essa tristeza. Quem tem arbitrado em sua vida? Quem tem sido o árbitro em sua vida? Onde está a sua mente nesses últimos dias? Dividida? Ou ela está intacta, contente, satisfeita em Cristo? Como está o seu prazer em andar com Cristo? Bem, a história continua. Nós acabamos de ver aí as duas barreiras que impedem então de termos alegria em Cristo, ou melhor, nós vimos uma dividida em duas, que as preocupações e as tristezas desta vida impedem de termos prazer, contentamento, alegria em Cristo. E o continuar da história, nós vamos ver o que aconteceu e ainda assim tirar lições para a nossa vida. A segunda barreira que impede de termos alegria, contentamento em Cristo é a decepção com a promessa. Decepção com as promessas de Deus pode ser muito perigoso para a vida cristã. Foi o que aconteceu com esses dois discípulos a caminho de Emaús. Decepção com a promessa, conforme o versículo 21, que diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto que nós vimos, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles estavam tristes, preocupados, decepcionados com a promessa que eles conheciam bem. Nós achávamos que ia ser ele, que ia redimir a Israel. Nós achávamos que ele ia ser o nosso rei, mas hoje já é o terceiro dia então que todas essas coisas aconteceram, ou em outras palavras, é o terceiro dia que ele está morto e nada aconteceu. Eles estavam decepcionados. Então veja que a decepção com a promessa é uma das barreiras que impede, é uma barreira pecaminosa que impede de termos alegria, contentamento em Cristo. Israel esperava um rei terreno, mas esse havia morrido. Aliás, eles esperam ainda um rei terreno. Eles reconheciam como sendo divino. Conforme o versículo 19, eles reconhecem que ele era poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Eles sabiam bem quem era o seu Cristo, porque eles eram discípulos, mas eles estavam decepcionados porque eles esperavam outra coisa acontecer. Lembrando que esses discípulos não eram um dos 11, então eles não tinham uma aproximação, um ensino bem mais profundo do que Pedro e Mateus e André e Tiago, certo? Então eles estavam decepcionados com as promessas. Assim são muitos crentes. Ficam decepcionados com Cristo. Mas o Senhor prometeu e isso e aquilo outro e acabam perdendo a alegria, o prazer de andar com Cristo. Os discípulos ainda tinham muitas dúvidas. Em Atos 1, versículos 6 e 7, é claro, quando Jesus, então, apareceu a eles e no último momento em que ele estava sendo elevado às alturas, através daqueles anjos, os discípulos tinham dúvidas, perguntavam muitas coisas ainda a ele, até antes dele subir e ser elevado às alturas, eles ainda perguntaram quando seria
a consumação do século, quando ele iria redimir de fato a Israel. Eles queriam saber, e esses 2 discípulos tinham dúvidas e eles começaram a se decepcionar com essas dúvidas. Os judeus tentaram colocá-lo como rei. Você sabe bem disso? Os judeus esperavam um rei e esperam ainda. E em Cristo eles foram, entre aspas, decepcionados. E em vários momentos, eles tentaram pegar Jesus e colocá-lo como rei, mas Jesus sabia que a primeira vinda dele, ele veio como um servo para dar a sua vida. A segunda vinda, sim, ele vai vir para levar a sua igreja. Estava escrito acima da cruz, Rei dos Judeus, como zombaria. Essa então era a acusação dele. Então estava escrito lá em várias línguas, esse é Jesus Nazareno, ele é o Rei dos Judeus. Isso era como se fosse uma zombaria para com Cristo. Aliás, quando despiram ele e colocaram uma túnica vermelha e colocaram uma varinha de caniço em sua mão e colocaram uma coroa de espinho, isso era instrumentos de um rei. A capa, o cetro em sua mão e a coroa representavam um rei, só que um rei escarnecido. Coroa de espinho e uma varinha em sua mão, eles estavam escarnecendo a Jesus, dizendo ele é o rei, só que era um rei escarnecido. Ainda hoje Israel espera um rei, ainda hoje. Esse é o problema de Israel e a solução vai vir por parte de Deus. Só enxergam a coroa e não reconhecem a cruz. Só enxergam a coroa e não reconhecem a cruz de Cristo. Assim também são muitos cristãos. Só querem a coroa de Cristo, mas não reconhecem a cruz. É interessante que Paulo, ele enfatizou bastante a cruz de Cristo, dizendo até para Timóteo, participa dos meus sofrimentos, mostrando a importância da cruz de Cristo. Não somente as promessas, amém pelas promessas, graças a Deus, mas também a cruz faz parte da vida cristã. Jesus mesmo disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Cada um tome a sua cruz e siga a Cristo, negando a si mesmo, dia após dia, carregando a sua cruz. A cruz fez parte da história e ainda faz parte da história cristã. Não fique decepcionado com as promessas. Aliás, nós já temos todas as bênçãos necessárias para termos uma vida piedosa. Tudo o que precisamos para ter uma vida piedosa, contente, satisfatória em Cristo, nós já temos. Ele prometeu que voltará. E ele não vai nos decepcionar. Ele voltará. Assim como ele disse que ele viria a primeira vez, ele veio. Assim como a Bíblia diz que ele viria, ele veio. A Bíblia diz que ele morreria na cruz, ele morreu na cruz. A Bíblia diz que ele ressuscitaria, ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele voltará no momento e na hora certa, no tempo determinado por Deus. Então, a decepção com a promessa pode ser uma das barreiras que impedem de termos alegria, contentamento em Cristo. Suas promessas não falham jamais. Lá em Atos 13, versículo 14, você pode ler, mostrando que as promessas de Deus, elas não falham, porque elas não dependem de mim, nem dependem de você. Elas acontecerão independentemente da minha obediência ou da sua. O que Deus prometeu está firmado com o caráter dele, com a palavra dele, não com a minha obediência ou com a sua. Ele cumpre suas promessas. Tito 1, versículo 2, diz que aquele que fez a promessa, é fiel. E lá a promessa é de vida eterna àqueles que creem. Ele prometeu, ele cumpre as suas
promessas. Amados, esse rei humilhado voltará, não mais em um jumentinho, mas em um cavalo branco, com um escrito. Lembra qual era o escrito que tinha lá em cima, na cruz? Pois ele voltará, mas não com aquele mesmo escrito, mas estará escrito em sua coxa. Ele estará em um cavalo branco. E está escrito assim, lá em Apocalipse: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vai vir e então ele vai reivindicar a sua, digamos que a sua vitória. Ele vai mostrar, ele vai autenticar então para as nações que aquele que morreu na cruz é ele mesmo. Então ele virá o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não fiquemos decepcionados com a promessa. Ela não tarda, conforme diz 2 Pedro 3, versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Alguns, não são todos, mas o Senhor é longânimo para com todos, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A decepção impediam deles desfrutarem a presença. Você já parou para pensar? Essa história que estamos lendo aqui, estamos vendo, eles estavam andando com Jesus, mas não estavam desfrutando da presença de Jesus. Olha que coisa! Estavam conversando com Jesus, ao lado dele, mas não estavam desfrutando da presença dele. A decepção, as preocupações, as tristezas dessa vida são barreiras que impedem de termos alegria em Cristo. E veremos então a última, deixa eu passar aqui. A terceira barreira que impede de termos alegria em Cristo, a falta de conhecimento e confiança na palavra de Deus. É uma das barreiras que impede de termos prazer e alegria em Cristo. Falta de conhecimento e confiança na palavra de Deus é outra barreira que impede de termos alegria em Cristo. Quando nós temos conhecimento, firmeza na palavra de Deus, nós temos uma alegria mais estável. O nosso prazer torna-se então maior, porque nós conhecemos melhor a Cristo quando estamos meditando na sua palavra. Detalhando melhor sobre o terceiro ponto, essa última barreira que impede de termos alegria em Cristo é a falta de conhecimento e confiança na palavra de Deus. Bem, a grande falta de absorver as coisas eternas. É verdade. Há uma grande falta por nós, homens bíblicos, jovens, adolescentes, mulheres. Quando fala das coisas eternas, há uma grande falta por nós de absorvermos as coisas eternas. As coisas terrenas é fácil de absorver, é incrível. Como as coisas então terrenas, as músicas parece ser mais fácil dos jovens aprenderem e ficarem então com aquela música na cabeça. As coisas terrenas é incrível como elas penetram mais fáceis em nossa mente, mas as coisas eternas, é incrível isso. Nós devemos trabalhar e lutarmos para então absorvermos as coisas eternas, que é uma grande falta de nós absorvermos ela em nossos dias. Era necessário Cristo morrer na cruz, conforme o versículo 26. Eles estavam decepcionados, mas deixe-me ler, por favor, o versículo 26, que diz assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? Era necessário. Isso era o que deveria acontecer mesmo. Os discípulos não deveriam estar alarmados. Aquilo era algo que deveria. Não convinha significa era necessário que eu fosse então para a cruz. Jesus, ele vinha dizendo, é chegada a minha hora, e quando chegou ele disse, chegou a hora em que o Filho do Homem, o Filho de Deus será entregue na mão
dos homens. Eles estavam decepcionados, mas já era algo bíblico. Estava escrito, era necessário Cristo morrer, conforme o versículo 26. Cristo faz um apanhado dele por toda a Bíblia. Quando ele disse que era necessário, Cristo então vai para o Antigo Testamento e ele traz uma pregação. Lembre-se que eles estavam caminhando de Jerusalém 11 quilômetros até chegar a Emaús. Deu tempo o Senhor então pregar por todo o Antigo Testamento e diz o versículo 27 que ele deu um apanhado mesmo no Antigo Testamento. Veja que lição imensa, e eles ainda não abriu os olhos deles ainda, que era Cristo que estava andando com eles. Versículo 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Cristo começou por Moisés, e andando pelos profetas, que ali nos profetas é maravilhosa a forma como Cristo é apresentado. Começou por Moisés e foi pelos profetas, e mostrando em toda a Escritura que era necessário ele morrer na cruz. Nós encontramos Cristo, amados, por toda a Bíblia. Página a página nós encontramos a pessoa de Cristo. Ele começou por Moisés e, de fato, desde Gênesis a Apocalipse, a história está fundamentada em Cristo, na pedra angular. A falta de conhecimento e confiança na palavra de Deus é uma das barreiras que impede de termos alegria em Cristo. Eles não estavam contentes, alegres, porque eles não estavam. Faltou conhecimento. Faltou, então, a olharem, trazerem à sua memória o que estava escrito na palavra de Deus. Cristo faz um apanhado por toda a Escritura, no versículo 27, e isso é maravilhoso. E eu exclamo aqui, que estudo, que pregação o Senhor trouxe ali para eles. Queria um de nós estarmos ali presentes naquela hora e ver o próprio Cristo falando dele por toda a Escritura, de Moisés até ali os profetas. A grande falta em aprender o que é verdade. Nós temos tanto essa verdade que não damos conta de quão é valiosa. Nós temos tanto essa verdade aqui, amados irmãos da Igreja Bíblica, amados irmãos espalhados por todo o Brasil, temos tanto ela em nossas mãos. Pregações, mensagens, e às vezes nós não damos conta de quão valiosa ela é. Nesses últimos dias de pandemia, de epidemia, de mortes, de isolamento, nós estamos sentindo na pele um pouco do que os cristãos passam em nações que perseguem o cristianismo. Estamos dentro de casa, sem podermos sair e ir para a igreja, cultuarmos, nós somos a igreja, irmos até o prédio. Muitos já vivem assim, por aí afora. Nós temos tanto a palavra de Deus, esse livro é acessível a nós aqui no Brasil, que nós não valorizamos como devemos valorizar. Nós não nos alegramos mais em Cristo, não temos mais prazer, mais contentamento por falta de conhecimento na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. A chave para compreender a Bíblia melhor é ver Jesus em todas as suas páginas. A maneira como você olha para Cristo influenciará a sua vida na terra. A maneira como você vê Cristo vai influenciar o seu dia a dia. A forma, então, como você fala, como você vive, como você se expressa, como é o seu viver dia a dia, depende do seu conhecimento em Cristo. E como está o seu conhecimento em Cristo? Os dois não estavam desfrutando da presença do Senhor. Por quê? Estavam presos
as circunstâncias desta vida. Preocupação, tristeza, decepção, incredulidade, falta de conhecimento bíblico são barreiras que impedem de termos prazer, satisfação, contentamento em Cristo. O prazer de andar com Cristo pode ser impedido, pode ser ofuscado, mas por breve tempo. Lucas 24, 28 a 35, nós vamos ver então, vou resumir aqui, é uma ação simples de abençoar e partir o pão. Versículo 28 diz, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Olha como é interessante o desfecho dessa história. Eles estavam, então, não o reconheceram, porque as tristezas desse mundo, as decepções, as angústias, a incredulidade, a falta de conhecimento impediam de terem alegria, prazer em Cristo, de o reconhecerem, mas uma ação simples de abençoar e partir o pão abriu seus olhos. Abriu os olhos desses dois discípulos. Observe que foi uma pequena ação, uma ação de servo. Ele vinha pregando por toda a escritura de Moisés aos profetas, mas quando ele entrou na casa deles, ficou ali, fica conosco, já é tarde. E o Senhor entrou, e eles não reconheceram, mas quando ele partiu o pão, e tendo dado graças, o abençoou, abriu os olhos dele. E quando eles então quiseram contemplar de fato, e quiseram se alegrar com ele, com sua presença, diz o texto, que o Senhor então desapareceu. O Senhor então saiu dali. E eles ficaram olhando um para o outro e dizendo, não nos ardia o coração quando ele falava conosco? É claro. Como é que vai arder o coração se as preocupações não deixavam? Às vezes acontece com você e comigo. Parece que a palavra de Deus não arde mais no coração. E arder no coração, a palavra de Deus, não é coisa de pentecostal. Ser fervoroso na palavra de Deus não é coisa de pentecostal. É coisa de discípulo bíblico, de crente em Cristo. A palavra de Deus, ela precisa arder em nossos corações quando ela é pregada, quando ela é ensinada. Às vezes ela não está ardendo exatamente por esta razão. As preocupações, as tristezas desta vida, a incredulidade, a falta de conhecimento na palavra de Deus impedem de termos alegria em Cristo. O nosso prazer em Cristo é ofuscado por causa dessas barreiras. Eu quero concluir. Jesus serviu humildemente o pão no versículo 30. A palavra de Deus precisa voltar a arder nos corações. É interessante e engraçado que quando isso aconteceu com eles, os seus olhos, eles o reconheceram, eles acabaram de chegar a 11 quilômetros, diz que eles estavam tão contentes, tão alegres, que eles voltaram para falar com os 11 e de fato os encontrou. Eles voltaram naquele mesmo instante, eles se levantaram
e voltaram. Então, o reconhecimento, quando ele volta, nós devemos ter uma ação de voltarmos à alegria em Cristo e dizermos uns para os outros: olha, tinha muita coisa que estava impedindo de eu ter alegria em Cristo. Nesse momento, eu convido você a colocar diante de Deus as suas preocupações, sua decepção, ansiedade, medo, tristeza. Essas são barreiras que impedem de termos alegria em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Às vezes precisamos de coisas simples e humildes para voltarmos aos princípios. A alegria de andar com Cristo deve ser constante. A alegria de andar com Cristo consiste em conhecermos melhor a sua palavra. Amém?